Existe uma aula que é extremamente especial para nós, que é uma aula do dia a dia, uma aula da prática, é uma aula da vida do médico, da vida do paciente, evidentemente. Que é uma aula que fala sobre o que existe de dúvida, o que existe de questionamento frequente dentro do consultório médico. E eu quero chamar a vice-presidente da ABCD, que é uma pessoa extremamente especial também. Não é à toa que ela faz essa aula. Ela é gastroenterologista, ela é professora da Faculdade de Medicina da Santa Casa, que é um templo da saúde em São Paulo. Ela é membro das sociedades mais importantes de gastroenterologia, mas talvez o título dela mais importante seja que ela é muito amiga dos pacientes, doutora Andréa Vieira. Bom dia, sejam todos bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. A casa cheia é realmente um prazer, a gente faz isso realmente de coração. Então, a minha apresentação é para a professora Genólia, a professora G, já fez algumas colocações, ela também fez uma aula baseada em perguntas, e cabe aqui a mim, algumas coisas eu vou repetir, mas no ensinamento, né, a memorização é importante. Então, quanto mais a gente escuta, aquilo se repete, vai entrando no nosso subconsciente, com certeza vai ajudar vocês. Então, eu vou trazer aqui as principais perguntas, né, as dúvidas frequentes que os pacientes chegam para a gente no consultório. Para isso, para trazer mais perto a realidade de vocês, essa é a nossa paciente. O nome dela é Vanderlara. A Vanderlara, ela tem 38 anos, tá? 32 anos, e ela descobriu uma doença de Crohn há 6 meses. Pessoal, como será que está a Vanderlara, né? Será que ela está uma florzinha murcha? Como é que ela está se vendo no espelho? Como é que ela está se sentindo? O que ela tem de medo? Como que as pessoas, na cabeça dela passa, como é que as pessoas vão interpretar a minha doença? Vão me ajudar ou vão me discriminar ou vão ignorar os meus sintomas, achando que eu estou aumentando eles? É difícil. Essa jornada de vocês, a gente que já está há bastante tempo junto de vocês, a gente sabe como é difícil. Então, a Vanderlara, ela chega no consultório com tantas dúvidas. A professora Genólia já trouxe, ela chega desesperada, minha doença mata. Minha doença tem cura? É uma das principais perguntas que todos os pacientes falam. Doutor, eu vou morrer? E às vezes nem olham nos nossos olhos de tanto medo que tem da resposta do médico. Olha, pessoal, claro, qualquer doença pode levar o paciente a morrer, mas as doenças de vocês, elas são doenças crônicas, inflamatórias. E, óbvio, ao longo da vida vai acontecendo, às vezes, algumas complicações, ou pode acontecer, não é obrigatório acontecer. A gente tem pacientes com doença de Crohn, com retocolite, que a gente acompanha há mais de 30 anos, e os pacientes estão excelentes, nunca tiveram nada. E, às vezes, a pessoa vai morrer por outro motivo, porque tem que morrer, né? Todos nós aqui estamos de passagem. Em algum momento isso vai chegar na nossa vida, mas não necessariamente por conta da doença de vocês. De fato, essa doença não tem cura, mas hoje, pessoal, tem tratamento. E a gente que viveu uma era onde a única coisa que a gente tinha para ofertar para vocês era corticoide, era jejum, alguns pacientes internados, a nutrição parenteral na veia. Hoje a gente está muito feliz, porque a gente tem muitos medicamentos que, de fato, mudaram a história de vocês. E eu vou mostrar adiante a quantidade de medicamentos que estão sendo pesquisados. Vocês não fazem ideia. É muita coisa. Hoje a doença de vocês não é mais uma doença rara, pessoal. Então, vocês têm que se animar. A mesma coisa se vocês tiverem uma pressão alta. Eu, por exemplo, tenho uma tiroidite, eu tenho que tomar hormônio sempre, senão minha tireoide não funciona. Quem tem diabetes tem que tomar remédio sempre. Vai ter cura o diabetes? Vai ter cura a pressão alta? Mas agora eu estou com a pressão boa, está com a pressão boa, você está tomando remédio? Para você ver se a sua pressão não volta. É esse raciocínio que vocês têm que ter. É uma doença que eu vou tomar remédio, vai ser para a vida toda, mas eu não vou ficar doente a vida toda. Porque às vezes o paciente fala, eu estou doente, eu vou ficar doente? Não. Você tem uma doença, você está doente agora, mas você não vai ficar doente o tempo todo. Isso faz toda a diferença na vida de vocês.
A Vanderlara, quando ela me procurou, é claro que todas essas imagens, inclusive a foto da Vanderlara, não é oficial, é uma foto da IA, mas a ideia é essa, existe essa Vanderlara, assim, no nosso serviço. E uma dos desesperos maiores dela, ela falou assim, doutora, eu tenho sonho de ser mãe. Eu vou poder engravidar? Claro que vai engravidar, óbvio que vai. Tem alguns que às vezes não avisa a gente, né? E já chega que descobre, semana passada, uma foi fazer uma enterografia, não avisou, que não sabia que estava grávida, o médico foi fazer o exame e falou assim, mas tem alguma coisa nesse útero? Era um bebê e ela nem sabia. Então, óbvio, vocês podem engravidar, óbvio que assim, esse cenário de engravidar sem falar com o médico, sem saber, isso também não é legal. Mas a gente planejando, vocês estando com a doença controlada, a gravidez vai maravilhosamente bem. Inclusive, a gravidez é um momento onde as doenças autoimunes ficam calmas. Depois é que é o problema, mas a gente consegue resolver. Eu tive vários pacientes que, depois que engravidaram, parece que a chave da doença fez assim, e de repente a doença se acalmou. Isso pode acontecer também. Então, vocês podem, com certeza, engravidar. Mas, óbvio que o médico, tanto o gastroenterologista, ou o coloproctologista, e o seu ginecologista, eles têm que estar junto. Porque, às vezes, uma das nossas preocupações, o paciente chega, doutora, estou grávida, mas olha, viu, minha ginecologista tirou todos os remédios. Como assim? Não, doutora, ela falou que eu não posso tomar nenhum. A bula é tudo proibido. Óbvio, gente, vocês já viram bula de remédio liberar alguma coisa na gravidez? Óbvio que não libera. Mas isso está errado. O seu médico ginecologista, ele tem que conversar com o seu gastroenterologista para definir os remédios, como que você vai tomar, quando que, se você tiver que parar, que horas que você tem que parar. Não parem nada antes de falar com os seus médicos, porque a gravidez não é um... Olha, isso eu estou falando quinta-feira, antes de vir para cá, eu atendi uma médica dermatologista que tem uma doença de Crohn que acompanha comigo há muito tempo. E agora ela está num relacionamento aí mais estável, o rapaz é mais velho que ela, está querendo engravidar, e ela veio, doutora, me ajuda, eu vou poder engravidar. Uma médica. Imagina o desespero dela. Eu falei, mas Marina, por que você não vai poder engravidar? Não, mas como é que eu vou fazer com a medicação? Eu não posso parar meu remédio. Eu falei, mas quem disse que você vai ter que parar seu remédio porque você está grávida? Então, pessoal, isso existe, isso é super tranquilo, mas tem que ter esse diálogo entre o médico. O melhor momento para vocês engravidarem é, óbvio, a doença estando em remissão. Por quê? Porque a doença muito em atividade, vocês podem ter o risco de perder o bebê, ou o bebê nascer de baixo peso, ou ter um trabalho de parto prematuro. Entendeu? Agora, vocês estando numa fase boa da doença, ainda que seja por meio de medicamento, tá ok? Vai engravidar, vai ficar bem e vai dar tudo certo, de verdade. Outra coisa que a gente vê muito é essa moça, né, com essa nervoso, por que eu? Por que essa doença teve que acometer a mim? Não podia ser outra pessoa? Eu já estou vendo vários rostinhos aqui falando exatamente isso que eu penso todo dia. Por que eu? Pessoal, não adianta, a revolta é a pior coisa. Quando a gente entende, quando a gente aceita, quando a gente estuda a doença, isso que vocês estão fazendo aqui é fantástico. Vocês estão aprendendo sobre a doença de vocês num lugar que é confiável, com pessoas que sabem o que está falando. Porque hoje outro problema que vocês vivem é fazerem o entendimento da doença de vocês por meio de influenciadores digitais, de redes digitais, que às vezes não estão falando necessariamente o que é verdadeiro. Pessoal, aqui, nesse meio, pode ter pacientes, 5, 6 pacientes com a doença na mesma localização, a mesma doença, sei lá, retocolite, localização reto e cólon sigmoide. Pode ter alguns aqui que tem a mesma coisa. Talvez um vai seguir um caminho e o outro vai seguir outro. Por isso que não adianta a gente se basear em dados de internet. A doença inflamatória intestinal, ela é uma doença, são várias doenças dentro de uma só. Então, a gente não pode olhar o que está acontecendo com aquele paciente e falar assim, meu Deus, isso vai acontecer comigo. Claro que não. Não tem como. Se algum médico falar para você, ou alguma pessoa falar para você que a sua doença vai seguir esse trajeto certinho, com isso, com aquilo acontecendo, está mentindo. Porque ninguém sabe isso, pessoal. Ninguém sabe isso. Então, vocês têm que ter confiança. E olha, como que esses medos, essas angústias de vocês, elas não são só de vocês. Esse ano, a gente tem um congresso que chama-se Congresso Europeu de Colite e Doença de Crohn, que acontece todo ano. E esse ano foi um congresso
cujo tema do congresso foi o cuidado holístico da doença inflamatória. E os nossos colegas, né, a gente tinha bastante gente que está aqui agora que estava lá, e foi fantástico. Ixi, apagou aqui da... para vocês estão? Tá. Foi muito legal esse congresso, porque a primeira apresentação da plenária foi dessa moça. Sabe quem é essa moça, pessoal? Uma paciente que sofre de uma doença de Crohn, inclusive uma doença de Crohn, pelo que ela contou para a gente, que agora, graças a Deus, está controlada, mas que já foi bem grave. Ela já sofreu várias cirurgias e ela foi ao palco com umas 5.000 pessoas na plateia, uma sala, imaginem, sei lá, era infinitamente grande a sala, se perder de vista. E ela foi lá, ela subiu para contar a jornada dela. Olha que legal, pessoal. E ela falou, ela disse, eu também passei por muito medo, por muita sensação de como é que vai ser, quais como os medicamentos que eu vou usar, qual que vai ser a minha dieta, será que os meus amigos vão entender, será que eu vou conseguir ter algum relacionamento, será que eu vou conseguir ter algum emprego, será que eu vou ter acesso a esse tratamento, e se eu perder meu emprego, será que eu vou continuar tendo acesso? Todas as dúvidas, como é que vai ser a minha relação com a minha família a partir de hoje, todas essas dúvidas ela trouxe, que estão o tempo todo na cabeça dela. Ela trouxe isso. E ela coloca que ela traz até algumas pesquisas que já foram feitas, inclusive que ela participou, que de fato a doença inflamatória tem um impacto muito grande na vida dos pacientes, no que diz respeito à parte da profissão, né? Quantas pessoas faltam nos seus empregos, perdem seus empregos, são afetadas pela doença. E ela trouxe, olha, os senhores veem aqui que a pesquisa, o impacto no trabalho é enorme. Da mesma coisa, o impacto na educação, pessoas que às vezes estão numa escola, numa faculdade, que não conseguem se formar, ou que deixam de fazer a sua profissão porque tem medo. Meu sonho é ser publicitária, mas eu não vou ser publicitária, porque com essa barriga desse jeito, como é que eu vou viajar para fazer alguma campanha? Eu nem sei se vai ter banheiro, eu nem sei se nada. E ela trouxe que a maioria dos pacientes sofrem por isso, tem dificuldades em decidir, situações normais da vida, tem dificuldade, olha, 1/3 dos pacientes tem medo de engravidar por conta de achar que a doença vai passar para o seu filho. 12% da população, num país onde ela vive, que é um país de de primeiro mundo, desempregados por conta da doença. Então, pessoal, ela trouxe claramente como a doença impacta, inclusive, a vida pessoal. As atividades gerais que ela deveria fazer, o trabalho, a educação, tudo isso que eu já falei para vocês. 72% aí tem uma participação, que, por exemplo, de atrapalhar a escola. 72% disseram que atrapalha, sim. Então, óbvio, a doença de vocês afeta a vida de vocês, mas ela traz uma coisa legal, a gente tem que saber balancear isso. A gente tem que saber se comunicar, a gente tem que saber se conhecer, saber se educar, que é isso que vocês estão fazendo aqui. A gente tem que planejar, a gente tem que ser razoável com a gente mesmo, porque às vezes o paciente se cobra demais. O paciente fica, eu tenho que ser perfeito nisso, eu não posso deixar nada falhar. Isso é horrível para vocês. Vocês vão carregar o mundo nas costas de vocês e que não é uma maneira saudável. Uma outra coisa que a professora Genoli já colocou, aquela pergunta que vocês sempre fazem, por que eu tenho essa doença, o que causa essa doença? Na bem da verdade, pessoal, essa doença ela é multifatorial. Tem um pouco da genética, mas também não precisem ficar preocupados, porque assim, quando a gente fala em genética, fala, então, com certeza meu filho vai ter. Então, é melhor eu não engravidar? Não necessariamente. Existem, sim, condições genéticas associadas, várias mutações genéticas descritas, mas nem todos esses genes estão presentes no paciente. Hoje, é muito mais a influência que o paciente sofre do meio ambiente e a mudança que o meio ambiente faz nos genes que esses pacientes já têm. Sem dúvida nenhuma, a microbiota, né, que são esse conjunto de bactérias, esse ecossistema que nós temos no nosso organismo, de bactérias, vírus, fungos, arqueias, também influenciam. O meio ambiente também influencia muito e o sistema imunológico, sem dúvida nenhuma. Mas, pessoal, um dia eu perguntei para óbvio, mais uma vez, essa moça da IA, mas eu perguntei para uma paciente que não foi a Vanderlare, eu perguntei para ela, o que você faz para se manter assim? É aquela paciente que ela chega no ambulatório, sabe assim, parece que já chegou a alegria junto com ela, assim, uma energia boa, sabe, tudo se transforma. Eu falei para ela, vem cá, o que você faz? Ela falou assim, doutora, eu tento sempre evoluir, fazer algo positivo com a situação em que eu me encontro. Eu não vou ficar em casa chorando, nervosa, triste, tendo depressão, brigando com os meus familiares porque não conseguem entender meus sintomas. Gente, vamos encarar.
E vamos tirar proveito disso. Certamente vocês vão ter situações onde vocês vão falar assim, a vida me fortaleceu depois de eu tive essa doença. Vocês vão passar por isso, com certeza. Então, outro medo que vocês sempre têm é a colonoscopia. Ah, doutora, de novo eu tenho que fazer essa coluna, mas você já sabe que eu tenho minha doença, por que mais um ano eu tenho que fazer? Posso pular esse ano? Ai, posso ficar sem fazer? Pessoal, por que a gente precisa da coluna de vocês? É claro, quando a gente atinge uma remissão profunda, vocês não vão precisar fazer isso toda hora. Mas, por exemplo, a gente mudou o remédio de vocês. Vocês não estavam bem com aquela medicação e a gente ofertou um outro medicamento. Depois de um tempo, a gente, óbvio, vai considerar os exames, vai considerar os sintomas de vocês, sim, mas a gente também precisa avaliar pela colonoscopia, porque a doença, às vezes, ela é silenciosa. Às vezes, vocês não têm sintoma, mas a doença está lá. E outras vezes, vocês têm sintomas que não são da doença. Então, a gente vai falar, olha aqui, tua coluna está normal. Esses sintomas que você está tendo é porque você tem um intestino irritável junto, você está nervosa, você está ansiosa. Então, a coluna é importante por conta disso. Não fiquem preocupados, assim, de toda hora ter que fazer, não é toda hora, mas o médico que está acompanhando vocês, eu sempre falo, né? Paciente, ó, eu falo assim, quando os pacientes vão ao consultório, na Santa Casa, vocês têm que casar com a gente. Se não gostou, vai procurar outro médico para casar, mas tem que casar. Não adianta ficar pulando de marido em marido, porque não dá certo. O tratamento é outra dúvida. Doutora, tem tratamento para mim? Claro que tem, mas como é que eu vou saber qual remédio que eu vou ter que tomar? Se é um comprimido, se é uma injeção, se é na veia, se é subcutâneo? O que eu faço? Como é que eu vou saber? Pessoal, o tratamento tem muita coisa. Olha a quantidade. Hoje, o maior conhecimento que se tem da doença é justamente uma das coisas que causa a doença de vocês, que é o sistema imunológico. Então, hoje a gente consegue entender, né, por meio da engenharia genética, todos os mecanismos que acontecem no intestino de vocês, todas as vias que ficam o tempo todo atacando. E a gente tem muito medicamento que ataca uma via, ataca outra via, ataca outra. E olha a quantidade de vermelho aqui que está nessa tabela, são medicamentos, acho que tem mais uma... Deixa eu passar aqui o próximo. Aqui, olha, vocês veem medicamentos que já foram aprovados, que eu não vou repetir, que a professora G já falou, mas a gente tem um tanto outros remédios que são drogas novas, que ainda estão em fase 3, para quase chegando, vão demorar um pouquinho, mas às vezes é 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou seja, tem uma luz no fim do túnel, pessoal, tem uma luz, não se desesperem, muita medicação, o pessoal está estudando muito no mundo a doença inflamatória. Eu fico imaginando, infelizmente, tive um pai que teve uma doença muito grave, e na época era uma doença muito rara, e a minha maior dificuldade de encarar aquilo, eu estava no 2º ano da medicina, nunca tinha ouvido falar naquela doença, aí eu me enfiei na biblioteca da minha faculdade, eu me lembro até hoje, até me arrepio, e fiquei estudando sobre aquela doença, estudando que nem uma louca, e eu via sobrevida, eu falava assim, meu Deus do céu, é horrível isso. E o que me deixava angustiada é que não tinha nenhum tratamento para a doença do meu pai. Tinha um único remédio que retardava um pouco a evolução da doença, e esse remédio não tinha no Brasil. Então, eu fico pensando, toda vez que eu vejo esses medicamentos, juro para vocês, assim, quando eu vejo sair mais medicamentos, eu falo assim, bens a Deus, assim, imagina que tem uma luz no fim do túnel e esses pacientes vão ficar felizes com isso. Então, isso é realmente uma realidade para vocês. Então, quando vocês estiverem desesperados, pensem assim, eu não estou sozinho, muitas pessoas têm a minha doença, muitas pessoas no mundo inteiro estudam minha doença e tem muita coisa nova para chegar, muita coisa nova. E aí eles falam, né, uma pergunta, doutora, quando está bem, primeira coisa que fala, e aí, posso parar meu tratamento? Até quando que eu vou ter que tomar esses remédios? Meu Deus, esses remédios não vão me fazer muito mal? Isso a gente, muitas vezes, principalmente quando vocês vão para a terapia biológica ou vão para pequenas moléculas, é difícil essa resposta. Existem casos que param a medicação? Existem, a gente não vai mentir isso para vocês, mas a chance de a doença voltar é grande. Então, pessoal, isso é um sentimento muito entre você e o seu médico. O seu médico vai ter que te falar isso. Olha, está na hora de reduzir a medicação. Você não precisa ficar com uma dose tão alta. Está na hora, se você faz uma infusão a cada 8 semanas, a gente fala de holiday, das férias da medicação. Você está tão bem, 2 anos aqui com a doença total em remissão, vamos passar para cada 12 semanas. Isso existe. Agora, tirar a medicação, ainda isso dá um pouco de medo na gente, médico. Isso eu vou ser sincera com vocês. A professora Genoli também já falou. E os efeitos colaterais, pessoal, a gente tem medo, a gente lê... Às vezes a gente prescreve um remédio para o paciente no dia seguinte. Eu não vou tomar isso.
Eu li a bula. Você leu a bula? É terrível. Eu tenho certeza que se eu tomar isso, eu vou passar muito mais mal do que eu estou passando. Doutora, pelo amor de Deus, eu não posso tomar esse remédio. Calma, gente. Bula não é aquilo tudo. Bula descreve qualquer coisa que tem ali que aconteceu que não necessariamente tem relação com a doença. A gente que já trabalhou com pesquisa, que medicamentos que ainda não estavam aprovados, que estavam em fase de aprovação, que a gente tinha que testar nos humanos, era um absurdo. O paciente saía na rua, era atropelado, a gente tinha que relatar isso como efeito adverso do remédio. Então, tomem cuidado. Conversem com seus médicos. O pior efeito colateral é a doença de vocês em atividade. Não tem preço. Isso é a pior. E isso é uma coisa que eu sempre faço. Eu adoro essa balança. Como eu gosto da balança. A qualquer hora eu vou pôr uma balança lá no meu consultório, igual de peixaria, sabe? Aqueles pratinhos assim. Eu vou pôr, porque eu acho que isso funciona tanto para a gente. Num lado, o benefício. No lado, o risco. Do outro lado, o risco. Ninguém vai tratar vocês uma doença leve com uma medicação biológica. Não tem sentido. A doença leve você pode ir acompanhando. Mas se essa doença oferece riscos para vocês, por mais que os medicamentos tenham efeito colateral, o benefício ele acaba sendo maior do que o risco. Então é isso, essa balança a gente tem que ter o tempo todo na nossa cabeça, tá bom, pessoal? E aí eu volto com a moça, né, que falou lá, e ela colocou para a gente exatamente isso. Medos a gente tem, mas é uma coisa que eu estou sempre tentando fazer, manter a paz o tempo todo, economizar minha energia, porque isso é uma coisa importante. Às vezes vocês desperdiçam muita energia com a doença, com a cabeça de vocês, com os seus pensamentos, com os medos. Poupa a energia, pessoal. A energia é a chave. Ela colocou aqui, a energia, a economia de energia é a chave de tudo para mim. Eu vou saber que eu tenho que, às vezes, fazer algum esforço, mas eu também não preciso ficar me matando. E aqueles esforços que, para mim, são invisíveis, é importante as pessoas que rodeiam vocês saber que, ainda assim, por mais que é um esforço invisível, é o esforço de vocês. Então, não querer ter sempre dias de herói. Às vezes vocês não estão herói. Às vezes vocês querem ficar em casa, sem falar com ninguém, deitar na cama de vocês e descansar. E está tudo bem. Então, sabe, essa cobrança o tempo todo, ela trouxe uma ideia disso, que a gente tem que ajustar. A gente tem que tentar achar um equilíbrio da gente mesmo. E isso, por mais que vocês tenham um médico, tenham um nutricionista, tenham um psicólogo, tenham um nutricionista, um assistente social, todo mundo ali ao redor de vocês, esse equilíbrio é vocês que têm que encontrar. E eu vou dizer para vocês, quando vocês encontram esse equilíbrio, sem dúvida nenhuma, a vida vai. E aí, como o congresso, a logística era o tratamento holístico, né, o tema do congresso era o tratamento holístico, eles colocaram ali como se fosse uma construção de uma casa, que você tem que pensar em tudo, né? Você tem que ter o pessoal que vai construir sua casa, o material, o equipamento de segurança das pessoas que estão ali. E aí, o que ela falou? O que você faz, né, para sobreviver nisso daí? Ela falou, eu coloco o meu chapéu, né, que no caso é o chapéu que as pessoas usam para entrar em obras, né, no caso por conta do tema da jornada, eu coloco o meu chapéu e sigo em frente. Se alguma coisa acontecer, eu estou protegida. Então, é essa a ideia, né? É essa a ideia para vocês se fortalecerem. E, por fim, eu termino minha apresentação mostrando uma foto que faz parte do meu dia a dia. Todo dia eu passo, indo para o meu trabalho, e dou de cara no meu trajeto com essa pintura. É um grafite. Eu particularmente gosto muito de pintura de grafite, assim, sabe? No carro é o momento que eu ligo minha música e fico olhando ali para as coisas para dar uma relaxada do trânsito. E aí eu vi essa pintura, eu falei, gente, que interessante essa pintura, né? E eu fui descobrir um pouco o que o colega que fez isso quis falar sobre isso. Então, essa é uma moradora de rua que ela vai pegando toda a sujeira que ela vai encontrando na cidade, né, todos os lixos, todas as coisas podres, né, que uma cidade grande tem, e vai colocando nesse saco dela. E aí até ele fez um paralelo, né? Ela está carregando o mundo nas costas dela para tornar a cidade dela uma cidade mais sustentável, com uma facilidade de viver. E vocês fazem isso. Vocês colocam o mundo ali nas costas de vocês para conseguir sobreviver a essa jornada. Mas, pessoal, é muito importante que vocês saibam que vocês não estão sozinhos. Nós estamos fazendo esse evento justamente para isso. É claro que a gente não tem aqui o Brasil inteiro representado, mas a gente tem, sem dúvida nenhuma, grande parte da Bahia aqui. E vocês precisam transmitir isso aos vossos colegas. Então, usem as redes sociais para isso.
para ajudar os colegas de vocês do Brasil inteiro e a dizer, estamos todos na mesma situação. Porque isso acalenta o coração de todos vocês. E contem sempre com o apoio da ABCD. A nossa ideia, o nosso maior objetivo, né, Lu, é exatamente esse. Fazer vocês se sentirem o melhor possível. Muito obrigada.